Привет, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Podkovsk, seu podcast preferido sobre a Rússia, e eu sou o Guilherme. Salve, salve, Cocatela. E eu sou a Dani. Temos aqui a Dani, né? Ela é a mais nova membro do podcast aqui do Podkovsk aqui e vai estar com a gente a partir desse novo episódio aqui e dos outros episódios aí. Mais novíssima, viciada na Rússia. E agora, esse é o episódio 23º, onde a gente vai dar continuação direta sobre a parte da Rússia soviética que a gente estava comentando nos podcasts anteriores. E a gente vai estar falando sobre a Rússia moderna agora. Então, retomando mais ou menos o que foi falado nos últimos podcasts, e também para introduzir um pouco o final da Rússia, o começo da União da Federação Russa, digamos assim, tem um pouco a ver com o final da União Soviética, né? Para aqueles que saibam, então acho que a maioria deve ter conhecimento, né? Toda aquela treta de começa a ter crise ali no final da União Soviética ali, em 89 cai o Muro de Berlim, aquilo começa a afetar todo mundo comunista e capitalista que tinha. Aí vem 91, cai de vez a União Soviética e com aquela transição, né? O Gorbachev entra, faz toda aquela transição de fazer perestroika, glasnost, todas as medidas para poder começar essa transição do socialismo para o capitalismo, né? E aí em 91, eu acho, começa de vez ali, vamos dizer assim, a queda da União Soviética. Aí vira todas as 15 repúblicas, antigas repúblicas, né? E começa a surgir a tal Federação Russa que a gente conhece hoje em dia, né? E foi uma transição, vamos dizer assim, conturbada, né? Teve muitos problemas durante esse período. Dá até para apontar aqui que a gente pensa assim que os oligarcas russos que detinham o poder nessa época, antes da transição, eles eram contra, mas através de acordos, e eles foram comprando essa ideia da Rússia estar feita a transição dela antes de estar entrando o Yeltsin, que a gente vai comentar aqui mais pra frente, mas teve todo um lance de favores, colocando pessoas em cargos importantes, e porque pegou muita gente do nada. O próprio caso foi do atual presidente, o Vladimir Putin, que na época ele ainda era um agente da KGB e que ele mesmo foi pego do nada quando a Rússia, de fato, ela aconteceu essa transição. E aí tem alguma coisa para acrescentar, Dani, sobre principalmente esse período de transição, né? Como que foi, todas essas conturbações que tiveram. Então, e uma coisa também que marcou muito esse período foi a questão de ter sido uma transição muito repentina, porque eles tinham esses planos, né, Perestroika e Glasnost, e para ser uma transição gradual que pudesse deixar o pessoal acostumar e ter novas alternativas para o novo cenário que estava se formando. Mas com a dissolução da URSS, eles tiveram que criar um novo cenário político e econômico do nada. Então, acho que esse foi o maior susto ali para toda a população e da população russa e mundial, né? Eu acho que isso qualquer país que tem algum tipo de transição política, quando o negócio vai muito, muito rápido, né, dá problema. E na Rússia deu problema. Sim. Ainda mais algo tão abrupto assim. Mesmo com o período controverso que foi da antiga URSS, a população ainda elas foram criadas, né, para admirar muito o antigo governo, o antigo formato de regime que eles possuíam. Então foi muito conturbado, em questão social e política assim, não foi bem visto, sabe? Então gerou muito problema pro pessoal que foi assumir depois. Inclusive, se não... Inclusive o quê? Se eu não me engano, teve até uma tentativa de golpe de Estado logo em 91, eu acho, um pouco antes da queda da União Soviética, ou então depois. Acho que tentaram dar golpe para poder voltar à antiga União Soviética. O próprio depoimento do Putin, eu acho interessante apontar que nessa época ele estava trabalhando como um agente da KGB, ele trabalhava na Alemanha Oriental, no caso, durante esse período. E como foi algo muito abrupto assim, acontecia muitas manifestações, era um vácuo de poder muito grande na Rússia. Então o próprio atual presidente ele temia o que ia ser do país a partir daí. Tanto que manifestantes tentaram invadir o antigo escritório da KGB na época. O
Putin ele tentou pedir ajuda para a capital, mandar alguém, eles ignoraram eles. Então foi um período conturbado, muita queima de documentos sigilosos. O Putin mesmo fala que eles queimaram tanto documento que o forno que eles estavam usando até explodiu. Então era muita coisa. Foi algo muito... pra você ter ideia, mano. Foi muito relâmpago, assim, do nada. A Rússia era soviética num dia e no outro dia não era mais. E até mesmo com... Apesar de... entrando na parte do Yeltsin ele já entrou e já não foi muito bem. O governo dele teve a tentativa de transição, deixou a Rússia, decaiu muito a Rússia nesse começo. Acho que não à toa ela perdeu cerca de 50% do PIB que ela tinha. A União Soviética era uma grande potência na época, né? Não à toa rivalizava com os Estados Unidos. Então você imagina uma potência que está lá no auge perder 50% de PIB. A gente está na pandemia, a gente vê países perdendo 2, 3%, isso já é uma queda alta demais. Poucos são os países que cresceram. Agora imagina você chegar e perder metade. É um baque, né? Sim, deve ter sido um baque tanto. Eu fico imaginando a população, como que ela deve ter ficado, né? Porque, putz, e aí, o que vai acontecer? Como é que fica as coisas depois? Porque você não, vamos dizer assim, a perspectiva não fica boa. Eles ficaram bem contra essa decisão do governo, essa mudança toda. Sim. E, além disso, pensando na questão dos outros países que formavam a União Soviética, eles tinham... Mesmo que eles tivessem declarado a independência, eles ainda tinham ali uma aliança, né? Eles ainda eram um grupinho meio reservado. E eles contavam meio que com essa força da Rússia para conseguir se manter no cenário econômico mundial. E quando isso não aconteceu, eu acredito que o baque tenha sido ainda maior para todos eles. Com certeza. Só não chegou a estourar um conflito armado por conta de muita troca de favores, pessoas importantes sendo colocadas em cargos políticos, pessoas tanto da antiga URSS sendo colocadas em cargos importantes políticos, mas essa onda reformista, ela veio muito com maus olhos. Que a gente entrando agora para a comunidade do Yeltsin, tanto que ele deixou o cargo, ele não chegou a concluir o mandato. Então, toda essa parte todo esse partido reformista que foi criando na Rússia foi tomando poder, mas tentando manter o Partido Comunista com calma ali, para evitar que acontecesse mais um atentado, igual o Catala comentou mais cedo. É como eu falei, né? Qualquer transição dá problema e sempre vai ter uma coisa ou outra que vai acontecer nesse nível. Então, se esperava que fosse uma transição mais tranquila, não foi. E eu acho que isso marcou muito o governo do Yeltsin. Não à toa, a gente estava comentando um pouco antes, né, que um pouco antes de gravar, que a Dani falou pro Guilherme que a aprovação dele depois, ninguém gostava dele. Eu acho que foi eu que tinha comentado. Eu acho que o Guilherme comentou, tipo, não chegou nem a 1% de aprovação quase, tipo, num possível cenário de eleição, ele não teria nem 1% de aprovação da própria população. Isso aí foi a Dani. Foi a Dani, Então imagina você não ter nenhum, você foi primeiro presidente eleito democraticamente na Rússia, depois da União Soviética, você foi eleito, mas depois de tudo que você fez, você não tem 1% de aprovação, porque tudo que você fez foi tipo, muito repentino e só decaiu cada vez mais. Porque o Yeltsin, né, como ele era responsável por transição, então ele tinha que começar a trazer o capitalismo todo de novo. Então, tipo, faz privatização, faz liberação econômica de algumas coisas, começa a fazer medidas para tentar, sei lá, sair do cenário anterior e sair para um cenário que você pudesse começar a competir com países capitalistas e se manter na potência, e daí tudo só decai. E você pensa naquela rivalidade que aconteceu durante a Guerra Fria, que foi o que moldou esse cenário para a Rússia ter deixado de ser comunista. Todo esse cenário de confronto ideológico entre Estados Unidos e Rússia foi uma disputa para ver qual ideologia era certa assim, para o mundo, porque eram as duas maiores grandes potências do mundo todo.
Então, qual ideologia ia sobrepor a outra? E quando o Yeltsin assumiu, ele começou a fazer comércio com países exteriores, foi adotando uma política capitalista, a relação com os Estados Unidos foi aumentando. Então o povo queria basicamente a cabeça do cara, porque ele ia contra tudo que eles estavam vivendo já há 30 anos. Então foi muito conturbado nisso. E o pior não foi só isso também. O Yeltsin, o governo dele teve muitos problemas relacionados à corrupção, né? Era uma corrupção muito forte, inflação alta. Eu não lembro quanto foi a porcentagem de inflação, mas era bem alta. E o fato de cair o PIB, né? O PIB, o colapso econômico causa enormes danos, né? Com a queda de PIB, falta de investimento, dinheiro. Então, tipo, foi quase como se fosse Ele entrou no jogo e acabou. Ele tentou entrar no jogo político para tentar fazer você voltar, só que ele montou um efeito dominó que só decaiu. Só foi piorando as coisas. Entrou errado. Ele já entrou com o pé esquerdo. Entrou tudo errado, fazendo besteira. Ele queria entrar, mas já entrou errado, entrou tudo torto. Entrou roubando, aí não deu muito certo, não. Sim. Uma das coisas também que marcou esse período do Yeltsin foi a questão de que, junto com toda essa parte liberal em que ele queria ampliar todos os limites econômicos, ele também abriu muito a questão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, para um país que havia saído de um regime completamente fechado, aquilo foi muito forte, porque ele trazia muitas vozes que poderiam se opor ao governo ali. Então, foi também um tempo que foi muito temido havia um temor muito grande de revoltas e protestos e tudo mais. É difícil você que está acostumado com um negócio onde você não pode se expor muito, daqui a pouco você vê alguém falando coisa de você e você não pode simplesmente fazer o que você quer, porque ela tem liberdade para aquilo. Então, para quem está acostumado com um cenário onde havia um grande controle e você não ter mais aquele controle que tinha, sente um pouco, né? Vamos dizer assim, em qualquer situação. Então, foi muito sentido. Sim, ainda mais quando era um governo que não tinha grande aprovação popular, então... E agora dando entrada à Rússia moderna de fato, porque é um período curto, que historicamente curto, historicamente é bem pequeno para a Rússia ter se tornado o que ela é hoje. Depois de um período com muita fome, crise, que aconteceu em todos os países que faziam parte da URSS, a Rússia ela foi sendo construída sobre o nome de um cara aí, acho que vocês não conhecem. Conhece, Catarina? Eu não sei, você sabe quem é, Dani? Conhece, não? Conhece, não? Vixe, Acho que eu faço ouvi ideia. falar. Quem que é? Fala aí pra gente quem que é o cara. George Washington. George Washington? Não, mentira. Ô louco! Hemisfério foi do lado errado ali. Foi o grande Putin. Vocês conhecem o Putin que tá na presidência Vladimir hoje? Putin é o nome do O homem. cara que é o presidente hoje, ó. Lá de trás. Desde Hoje, 99. ontem, amanhã. É o cara que tá na presidência já faz 40 anos aí, mentira. Mas é o nome do homem, Vladimir Putin, é a figura. É o cara que sabe que faz ao vivo. Ele foi assumir o primeiro cargo dele, político, logo após ele ter deixado, que acabou a KGB, né, praticamente, ela só seria sucedida depois, as forças de inteligência russas, ele acabou, e ele, por incrível que pareça, já conseguiu um cargo político, e ele foi braço direito, assim, pode-se dizer, braço direito do atual prefeito de São Petersburgo. Aí aconteceu por conta de corrupção, assim, o prefeito começou a ser investigado. Eu não sei se ele realmente foi corrupto ou não, o prefeito, mas esse prefeito ele já foi professor do Putin. Então ele lembrou do velho aluno, trouxe ele como parceiro e foi mentor do Putin nessa questão política. Então ele teve que aprender a jogar um novo jogo, né? Agora era um jogo político, troca de favores, interesses incomuns, e ele aprendeu isso muito rápido. Então, tanto que mesmo com a investigação do prefeito atual, que saiu do país e foi se refugiar na França, o Putin não teve problema algum. Futuramente ele assumiu o cargo de diretor das inteligências, da Força de Inteligência Russa, né, o que sucedeu à KGB, e já mostrando que ele estava passando a assumir cargos administrativos e políticos. Cada vez mais altos, né? E
bem mais alto, até cair nas graças do Yeltsin, que mesmo o Putin, que é engraçado a gente parar pra pensar nisso, mas eu acho importante, o Putin era da KGB, a KGB era ligada com os interesses da Rússia soviética, e o Yeltsin e o outro Boris que tinha lá, eles com interesses reformistas, eles ainda assim escolheram o Putin pra estar lá como... Eu esqueci o nome seria do cargo, mas Ele era ele... primeiro-ministro, se não me engano. Se não me engano, é que eu não acho que ele já chegou a subir como primeiro-ministro, se eu não me engano, mas ele foi colocado como primeiro-ministro pro Yeltsin, que ele foi atraindo a atenção de Moscou e tudo, então ele conseguiu esse posto. Até que em 99, né, o Yeltsin chegou a renunciar, que ele deixou o cargo lá, senão o povo ia tirar ele dali à força, e o Putin já recebeu o aval para conseguir lá, porque ele estava agradando todo mundo, os antigos interesses comunistas, né, os antigos oligarcas que ainda queriam daquele antigo jeito, o pessoal novo, então chegou o menino lá e fez o nome dele, tá lá até hoje. Né, e o Yeltsin, ele saiu, colocou o Putin entrou, ele se candidatou para as eleições e ainda foi aprovado. Ele teve apoio da população. Ele foi dia 26 de março do ano de 2000, Putin venceu a eleição com 53% dos votos, então ele, mesmo naquele... Era novo. Bem comecinho novo na mesmo. política, né? Assim, novo, acho que a primeira vez que ele se candidatou à presidência, o cara já conseguiu 53%. E ele sempre foi sendo indicado a cargos, etc. E aí aí começa, né, os anos aí de presidência de Putin, que a gente assiste até hoje e provavelmente vai assistir, pelo menos a previsão é de que a gente assista até o ano de 2024. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais nesse período agora. Que hoje o Putin ele é visto como indispensável. A Rússia não seria a Rússia sem Vladimir Putin. Então eu não acho errado falar que ele é praticamente um herói personificado russo. Ele é o Capitão América, só que da Rússia. Porque o que ele fez com um país que estava passando por problemas financeiros, estava deixando... Tipo, a Rússia ela entrou numa crise bem profunda. Para tornar essa potência mundialmente conhecida que temos hoje em dia, foi um trabalho que ele vem fazendo há mais de 20 anos. Claro que não foi só o mérito dele, mas ele é a pessoa que a gente pensa na Rússia atual, a gente pensa em Vladimir Putin. Isso porque durante todos esses 20 anos que ele estava ali, né, ele não foi apenas presidente, ele também, para quem não sabe, para quem não conhece, diferente do Brasil, onde o Brasil é uma república presidencialista, a Rússia a gente chama de república parlamentarista. Então, um pouco parecido com o que seria o Reino Unido, né, onde você tem a rainha que é um parlamento. Na Rússia você, ao invés de um rei, é um presidente e o parlamento, que tem o primeiro-ministro que representa. E o Putin ficou nesses dois cargos, tanto como presidente e também como primeiro-ministro durante todos esses 20 anos. Atualmente ele é presidente, mas ele também foi primeiro-ministro e ficou entre esses cargos, né? Isso. Por que isso acontece, né? Na Rússia, nesse período quando Putin foi eleito, eles tinham um sistema meio que parecido com o do Brasil, de no máximo de 2 mandatos seguidos e 4 anos de cada mandato. E ele foi eleito em 2000, e então depois ele foi reeleito em 2004 com uma porcentagem ainda maior de aprovação, e depois ele não poderia concorrer novamente por causa dessa nova regra. Então em 2008 ele foi indicado para o cargo de primeiro-ministro, e depois voltou a concorrer nas eleições novamente em 2012, voltando para o cargo de presidente, que está até hoje no seu segundo mandato. E é interessante apontar, porque não foi uma história fácil, assim, limpa, que a gente não conhece, a gente imagina que tenha sido. Mas foi tudo uma questão que eu acho que, por conta da experiência do Putin, por ter servido tantos anos no governo, ter trabalhado como um agente, um espião, depois como uma figura política, ele teve que ir construindo isso aos poucos. Eu digo isso porque teve momentos, assim que o Putin se elegeu, que ele teve um controle maior sobre a imprensa, ele foi tirando de jogo adversários políticos que tinham... adversários políticos que poderiam ameaçar o que ele estava construindo, os ideais deles.
empresas do Estado, por exemplo, foram caindo na mão dos aliados do Putin, então ele foi construir todo um círculo de confiança que permitiu que ele tivesse esse poder. Fora que a Rússia foi crescendo, o salário anual russo chegava a aumentar 10% todo ano, então o PIB cresceu. Então não, e teve crescimento contínuo de 8 anos seguidos, sem Sim, queda. então. A gente não pode tirar o fato de que o Putin, ele pegou a Rússia no estado decadente e fez ela crescer sem parar por muito tempo. Ele simplesmente ele pegou um país que estava quebrado e trouxe de volta para o cenário. Ele trouxe também aquele negócio do nacionalismo russo, né, que existia no czarismo também, e também aquela ideia no regime soviético. Ele estava resgatando esse ideal de que a Rússia pode ser forte, só que também ele veio com reformas políticas e econômicas ali no meio que só fez a Rússia crescer cada vez mais. Sim, mas ele enfrentou também muitas coisas complicadas aí nesse tempo aí, por conta que a gente pode enxergar que foi tudo, tipo, a história é tudo um jogo político, né? Quando você não tem, você fala assim, tem um bonzinho, tem um cara que é do mal. O Putin fez tudo que fez e tornou a Rússia o que ela é hoje. Mas ele teve conflitos, né? Teve conflitos, teve gente que se opôs a ele. No ano de 2011 a 2013, estava acontecendo uma série de protestos em nome do liberalismo e em nome da democracia. Porque foi no mesmo período que estava acontecendo isso no mundo todo. Aconteceu a Primavera Árabe. Ali no Oriente Médio, ali derrubou muitas pessoas. Derrubaram muitos poderosos. Aconteceu a Primavera Árabe. Tava tipo... o mundo estava lutando pela democracia, pode-se dizer. E na Rússia também. A Rússia não via um protesto tão grande desde 1990, assim, quando eles estavam pedindo por reformas democráticas, esse tipo de coisa. E mesmo assim, o Putin, nesse período, ele foi eleito democraticamente com 70% dos votos da população. 70% de aprovação para uma pessoa para um cargo de presidente. Pega em comparação o Brasil, por exemplo, onde a gente tem diversos de candidatos, onde alguém ganha com... O Brasil normalmente sempre teve segundo turno. Onde vai pro segundo turno. O Brasil acho que eu nunca vi pela presidência o pessoal sendo eleito em primeiro turno. Eu só vi em estados ou prefeituras. Para presidente eu nunca vi. E lá o Putin foi eleito com 73%. Então, apesar de terem pessoas que criticavam, muita parte da população aprovava o que ele estava fazendo. E o que ele chegou a fazer e o que ele poderia fazer. Né? E é como eu falei, não tem como negar. Todas as medidas que ele tomou foram essenciais para o crescimento. Porque não foi uma história fácil. Ele foi certeiro, né? Vamos dizer assim, né? Ele pegou onde estava fraco e fortaleceu. E simplesmente fez crescer. Ele trouxe de volta tudo aquilo que a Rússia tinha perdido depois com a queda do Estado Soviético. Ele voltou a investir no militarismo da Rússia, criar um nacionalismo russo, porque ele voltou aquela ideia, sabe, tipo, orgulho de ser americano. Ele estava criando a mesma coisa, orgulho de ser russo. E... É quase como aquele Make America Great Again, só que fazer a Rússia grande de fazer a Rússia boa de novo. Só que sem a parte do Trump. Fazer uma analogia. Sim, a gente também pode observar isso em algumas estatísticas aqui que a gente poderia apresentar, que durante o primeiro mandato, durante os mandatos, né, do Putin, a expectativa de vida dos russos aumentou em quase 3 anos. E o índice de desenvolvimento humano, que teve uma queda gigante também no período de transição ali do Yeltsin, ele subiu para um nível que nem durante a existência da União Soviética a Rússia havia atingido. Então foi realmente muito significativo para os russos e para o cenário mundial também. Sim. A aprovação dele ser alta. Sim, com certeza. Você aumentar a qualidade de vida. Você pode achar que 3 anos é muito para aumentar a qualidade de vida. Só que essa é só a média. Imagina pessoas vivendo 10 anos a mais do que normal. Tipo, uma pessoa. A média é 3, só que isso já é muito para uma população. Então isso influencia bastante. E ainda ele fazer crescimento de desenvolvimento humano, que quanto
quanto melhor o seu desenvolvimento humano, né, vamos dizer assim, mais qualidade você tem para sua população. Então imagina Com você certeza. crescer em um nível que nunca teve antes. Nesse período tudo cresceu, internet, a Rússia começou a ficar mais avançada tecnologicamente, assim, e questão demográfica, assim, a Rússia voltou a crescer. Depois de um período de quase 20 anos que a taxa de nascimentos, assim, em comparação à morte, a taxa de crescimento da Rússia estava em baixa, caindo desde 1990, voltou a crescer. Isso atualmente, de 2010, 2015, a taxa de Rússia voltou a expandir o país. Não faz muito tempo. Não. Pode parecer muito tempo, mas que a gente tá em 2021 já, mas foi logo 6 anos atrás ali. E no tempo, vamos dizer assim, para desenvolvimento, isso é um tempo bom, vamos dizer assim. Sim, certeza. Porque tem países que demoram décadas para desenvolver, né? A Rússia sendo um dos países emergentes. Pensando ali numa escala histórica, é um tempo curtíssimo, porque se a gente tá vendo isso, é muito recente para até ser considerado história ali. 20 anos praticamente de uma mudança de um cenário para ser o que é hoje. A Rússia ser uma potência econômica, militar e política. Tem grande influência. Hoje em dia a gente vê tomando frente em relação à vacinação, desenvolvendo vacinas. Sim, então, a Sputnik, uma das primeiras vacinas desenvolvidas. Aí, se não me engano, tem outra vacina também, eu acho. Eu ouvi falar do próprio Dmitry, o diplomata que a gente tem contato do Instituto. Continua eu acho que eu ouvi falar que tem outra vacina. A Rússia, ela continua avançando. Assim como ela teve aquela, como a gente conhece na União Soviética, que ela estava sempre tentando desenvolver as coisas, eles continuam desenvolvendo, eles não param. Claro que cada país é um país, tem o seu jeito. Ninguém é um país perfeito que vai ditar as coisas do mundo e falar assim, não, o nosso modo que é o modo certo. A gente não sabe como que vai ser, partindo agora para falar um ponto da Rússia do futuro, né? Que a gente não sabe como que vai ser, que tá mudando as perspectivas com as novas gerações cada vez e buscando uma Rússia mais livre, mais aberta. Então a gente não sabe também como que vai ser daqui para frente, quando acabar o mandato do Putin de novo, se ele vai se manter no poder, se ele pretende continuar, se vai ter alguém que vai continuar com toda a ideia que ele tem de governo, se vai aparecer alguém diferente, que vai contra, que vai opor tudo. Mas que o cenário político em qualquer país ele pode ser instável, porque você não sabe quem que vai ser o próximo, você não sabe como é que a população vai estar pensando. Sim. Mas porque a representação política é a representação do que o povo começa a pensar da ideologia, né? Então vai depender muito do que a população vai querer. Mas eu creio que a tendência é talvez ele conseguir se manter por mais um tempo pelos índices de aprovação dele. Mas pode ser que mude. A gente não sabe. De qualquer forma, ele foi muito importante. Índices de aprovação esses que foram vistos recentemente. As eleições de 2018, que garantiu esse mandato dele, foi também com mais de 70% de aprovação. Então, pode ver que, apesar de todas as mudanças que ele instalou ali depois da coisa do Yeltsin, que tornou o governo mais fechado, que criou mais restrições ali, não foi tão legal para todo mundo, principalmente a dissolução das oligarquias, dos oligarcas, né? Ele foi derrubando os oligarcas um a um. Então foi uma coisa que, mesmo que tenha sido mais estrita, tenha sido mais fechada, agora tá começando a mudar e tem aprovação do povo russo. E só o povo russo vai saber determinar qual vai ser o futuro deles, né? Se eles estão escolhendo por isso, então quer dizer que tá sendo positivo. Então... Assim como no Brasil e em outros países pode haver mudanças políticas, lá também pode. Só que isso, como o povo lá, eles têm noção do que está, eles sabem o que está acontecendo lá, e como eles enxergam esse desenvolvimento, eles mantêm. A partir do momento que eles não quiserem, o povo vai lá e decide, não quero mais. Mas a gente não sabe, tem certo. Sim, vai depender das escolhas que ele fizer, e do que ele fizer a partir de agora, se continuar desenvolvendo ou não. Sim, a gente aí tá vivendo a era da tecnologia, então acho que a maior demonstração da Rússia que a gente pode ver foi a questão da vacina, né? Eles estão tão à frente ali na questão biológica, tecnológica, científica, então a Rússia certamente e também na parte grandes social coisas. também. Na parte social também, porque a vacinação deles está comparado com o Brasil, que está muito lento, lá está bem rápido. Inclusive, amigos nossos que estão estudando na Rússia já tomaram vacina. Sim. Tem o pessoal que está em Moscou que já tomou a vacina. E aqui vai demorar um pouco.
Pra pensar positivo um pouquinho, sim. Eu acho que foi mais ou menos esse contexto, né? Só queria dizer que independente do como que vai ser a Rússia daqui a alguns anos, a influência do Putin em todo esse período que ele construiu foi algo admirável. Algo que Não, eu acho que vai ser algo que vai difícil de se marcar. jogar. Vai marcar. Vai marcar a história da Rússia daqui a 100, 200 anos. Assim como os antigos Porque não czares, para eles, fizeram grandes conquistas, com certeza daqui a vários anos vão olhar para o que o Putin fez e vão, tipo, cara, Enxergar era o que ele fez, brabo. porque não é qualquer um que pega um país que teve queda de 50% e vai esquecer tudo de novo. E eu tô olhando os dados. Os dados dizem isso, não é qualquer um que faz isso. Mesmo que a ideologia da Rússia mude, né? mesmo que a ideologia da Rússia mude, ela seja um país totalmente diferente do que é hoje, a gente tem que reconhecer o que ele fez, foi surreal. É um mérito, né? Todo mundo tem seu mérito. Sim, com certeza. E isso também é um período bem longo, né? Dá pra escrever em bastante páginas da história. Demais. Dá. Faz só um livro sobre isso. Quantas biografias já não devem estar sendo escritas sobre ele? Sobre a Rússia de agora? Eu não duvido que tenham muitas, e ainda virão mais. Dezenas. Eu acho que é isso, não é? Eu acho que por hoje é isso, porque não tem fim. A história é um negócio que vai sempre continuar. Enquanto a humanidade persistir, vai ter sempre uma história. É só uma pausa Sim. pro futuro agora. Uma coisa que acho que seria interessante a gente mencionar é em relação ao pós-União Soviética, os países que vieram, que foram formados depois desse período, eles não se... como posso dizer? Eles não se distanciaram como um todo, eles buscam sempre fazer alianças e cooperar economicamente para que todos eles possam crescer. Então, mesmo com a dissolução, existem associações e comunidades econômicas e políticas que favorecem os acordos entre esses países, porque foi de fato uma aliança favorável. O Pacto de Varsóvia acho que é o exemplo, né? Que mostra isso, né? Acho que é esse o nome, eu não lembro. Não vou lembrar agora, que é como se fosse um bloco econômico das 15 antigas repúblicas. Eu não vou lembrar o nome de cor agora. Então, mesmo depois do fim, ainda mantém as relações, né? O mundo é assim, né? Sim. Se a gente não tiver relações com os outros, ferrou. Isso. E também tem a comunidade dos estados independentes, né? Eu acho que seria... é esse o nome. O Pacto de Varsóvia é outra coisa. É esse o nome, sei. Comunidade dos estados independentes. O Pacto de Varsóvia é outra coisa. O Pacto de Varsóvia é aquilo que faz frente com a OTAN. É outras coisas, é a Guerra Fria. Eu acho que é isso, a Comunidade dos Estados Independentes é uma organização intergovernamental que começou com a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, né? E aí agora, se eu não me engano, foram somente 3 anos e eles já tinham 12 integrantes. Então isso demonstra o interesse dos países daquela região de continuarem se com expandindo alguma juntos. aliança. Com certeza. Sempre eles mantiveram esse espírito, porque eles passaram muitos anos juntos, né? E aí, Dani, o que você achou de participar do podcast? Eu achei interessante, eu curti bastante, eu gosto muito dessas análises históricas, então é um prazer estar aqui gravando com vocês. Muito obrigada pelo convite, agora que o Catela voltou, agradecendo aí pelo convite. E seja bem-vindo, agora vai continuar gravando com a gente. E é isso, por hoje é isso. É bom a gente expor nossas opiniões, bases de história, essas coisas, é muito interessante. Sim, fora a questão de ser necessário um estudo ali, porque a gente está assistindo o que está acontecendo, principalmente porque o Putin está aí há vários anos, e entender por que isso aconteceu e por que isso está acontecendo é muito interessante. Então, de verdade, é um prazer estar gravando com vocês. Muito obrigada. Seja bem-vindo ao podcast. É isso? Então é isso, pessoal. A gente agradece a atenção de todo mundo. Escuta a gente lá no Spotify. Entra no Spotify? Spotify, no YouTube. Spotify, no YouTube. Também olhem o nosso outro podcast sobre sustentabilidade. Falei certo dessa vez. O Future Seeds. Ele tá também lá. É o Greencast, só pesquisar. Procura a gente no Instagram também, Projeto Estúdio na Rússia. Instituto Van Vem. Só jogar lá que vocês vão ver tudo. E é isso. Das Vidane, pessoal. Obrigado pela atenção. Das Vidane, pessoal.